Neste dia, nesta manhã, estamos meditando no capítulo 5 de Lucas, finalzinho do capítulo, e é isso que o Senhor tem nos direcionado nestes últimos dias, para estarmos meditando de forma expositiva, passo a passo, versículo por versículo, na Santa Palavra de Deus. O propósito é que as palavras de Jesus, elas sejam novamente acesas, podemos dizer assim, reavivadas no coração da igreja. Eu tenho visto o quanto a figura de Jesus tem sido deturpada nos últimos anos. Ainda mesmo entre nós, se perguntarmos sobre Jesus, cada um aqui vai dizer a sua visão sobre Jesus. Por mais que estejamos há anos pregando a palavra, ainda existe uma diferença na figura de Jesus entre nós. E para que isto saia do nosso meio e que, pelo contrário, todos nós tenhamos unidade em saber quem é Jesus, em entender a obra de Cristo e realmente saber se nossa fé está alicerçada na verdade de Deus e não em dogmas, em preceitos humanos, né? Nós precisamos conhecer os evangelhos e as cartas dos apóstolos. Mas não adianta também conhecer as cartas sem conhecer o evangelho. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então, estamos em Lucas, capítulo 5, a partir do verso 33. Quem achou, por favor, diga amém. Amém. E aí, mais uma vez, você vai ficar em pé comigo para fazermos a leitura da palavra de Deus. Então, eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois, se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém? Oremos. Pai justo, santo e fiel, bondoso e eterno Senhor, Tu és bom, Tu és poderoso e fiel. Toda honra, toda glória seja dada ao Teu nome. Pedimos a ajuda e a graça do Espírito Santo para ministrarmos a Sua palavra hoje aqui, neste dia quente. Senhor, nos dê a capacidade física, nos dê a capacidade espiritual. Pela graça do Espírito Santo, nos ajude a ministrarmos a Sua palavra e a sermos bons ouvintes. E que toda a verdade que Jesus pregou aqui seja revelada aos nossos olhos em nome de Jesus Cristo. Amém? Podem sentar, irmãos amados e amadas. Louvado seja Deus. Esse mesmo texto que nós acabamos de ler, ele também está em Mateus capítulo 9, verso 14, e Marcos capítulo 2, verso 18. Louvado seja Deus. E uma das coisas que eu acredito que você deve observar, ou deve ter observado na leitura, é que, primeiro, é estranha a pergunta que os fariseus fazem, né, a respeito de comer, de beber, de jejum, de oração. E o segundo ponto que nos chama a atenção é a resposta de Jesus, que através de parábolas fala
sobre remendo novo em vestes velhas, e fala sobre vinho, e fala sobre odres, vinho novo, vinho velho. E se você, mais uma vez, ler a Bíblia de forma superficial, você não vai entender o que Jesus queria dizer. Para entendermos o que Jesus queria dizer, nós precisamos entender, nos aprofundar, entrar um pouco mais e conhecer historicamente por que Jesus estava usando essa linguagem, qual é o contexto disso aqui, o que levou a isso. Então, para isso, nós precisamos penetrar na palavra de Deus, e só aí nós vamos compreender o que Jesus falou. Apesar de que as palavras de Jesus, elas sempre eram carregadas de simplicidade, isso não muda o fato de que elas eram palavras corriqueiras, comuns, de 2000 anos atrás aproximadamente, de quase 2000 anos atrás. Elas não são as palavras que nós usamos hoje. Amém, mano? Não é? O pessoal hoje tem outra forma de falar, a linguagem de hoje. E a linguagem da época, a linguagem que Jesus pregou era a linguagem da época. Nós precisamos compreender isso, tá bom? Então mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Para que você vá entendendo versículo por versículo comigo. No capítulo 5, no verso 33. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. O que chama a atenção aqui é que estas pessoas, elas estão reprovando a conduta dos discípulos de Jesus. Eles estão reprovando porque os discípulos de Jesus comiam e bebiam. Enquanto os outros religiosos da época, a prática comum deles em público era o jejum e era a oração. Vocês lembram quando Jesus ensinou sobre as orações que eram feitas em público? E Jesus disse que as orações e os jejuns que eram feitos pelos religiosos da época eram feitas como modo de exibição. Eles faziam para mostrar que estavam fazendo. E na verdade o que os discípulos de Jesus estavam mostrando publicamente que faziam era comer e beber. Eles participavam de muita comunhão. Eles participavam, para onde Jesus ia, eles iam juntos. E tinha comida, né? E tinha bebida. Se você voltar um pouco o texto, você vai ver que anteriormente, né, Levi, que é Mateus, havia convidado os discípulos de Jesus, assim como Jesus, porque para onde Jesus ia, os discípulos iam. E Levi convidou para sua casa, encheu de publicanos e comeram e beberam. Então, publicamente, eles faziam isso. Eles não faziam isso apenas em suas casas, em particular. Só que Jesus, ele era reconhecidamente um rabino, né? Só que Jesus era um rabino considerado itinerante. Era uma, entre aspas, modalidade de religioso líder, mestre. Quando chamavam ele de mestre, era reconhecendo ele como rabino, como mestre. Só que ele era itinerante. Então, para onde Jesus ia, tinham seus discípulos que o seguiam para serem seus pupilos, aprendizes. A palavra discípulo significa aprendiz. E esses discípulos estavam sendo observados, porque se eles estavam sendo ensinados e andando com o mestre deles, a atitude dos discípulos iria revelar o que eles estavam aprendendo do seu mestre. Ok? Então, os fariseus, os religiosos da época ficavam observando os frutos dos discípulos de Jesus, para que eles fossem julgados a respeito de sua fidelidade a Deus. Estão comigo, irmãos? Amém. E é isso que está acontecendo aqui. Vamos entender. Primeiramente, o jejum e a oração estavam prescritos na lei de Moisés. Na lei de Moisés,
ensinava-se que a oração e o jejum eram práticas de uma vida de piedade a Deus, uma vida separada para Deus. Então, o jejum e a oração é claro, e até hoje sabemos que é assim, ok? O problema é que quando Deus ensina sobre jejum no Velho Testamento, o propósito do jejum era que, em momentos de calamidade pública, de grandes necessidades, de grande clamor pela nação, no caso a nação de Israel, é que se deveria apregoar o jejum. O líder dizia para a congregação, dizia para a nação: vamos jejuar porque os inimigos vêm para nos destruir, vamos jejuar porque está vindo uma peste. Então a nação se dobrava diante de Deus em humilhação, em reverência, e buscava a face do Senhor em clamores e orações e, no nosso contexto, jejuns. Diga amém. Amém. Porém, os fariseus começaram a ver o jejum como uma regra. Aí você pode dizer assim: mas como assim, pastor? Porque para os fariseus, e não somente os fariseus, mas os religiosos da época, se você não fizesse jejum naquele dia, naqueles determinados dias, toda semana, você não era considerado um homem fiel a Deus, uma mulher fiel a Deus. E nós vemos isso que da seguinte forma: os fariseus acreditavam que esta era uma das marcas da espiritualidade diante de Deus. Os discípulos de João Batista acabaram adotando isso. Por isso que eles perguntam: até os discípulos de João Batista fazem o mesmo. Fazem o mesmo o quê? Jejum. Jejum publicamente, para que todos vejam que eles são religiosos. Mas a questão é que os discípulos de Jesus, como disseram eles, não jejuavam. Eles, pelo contrário, comem e bebem. Ou seja, eles seguiam suas vidas normalmente. Vocês estão comigo, irmãos? Eles seguiam suas vidas. E aqui começa a historinha, começa a questão. Peraí. Fariseus jejuam. Os discípulos de João Batista jejuam. Mas os discípulos de Jesus comem e bebem. Os fariseus jejuam publicamente. Eles estão lá na porta do templo jejuando, ou dentro, ou fora, ou nas ruas. Eles colocavam roupas específicas para a oração. Então todo mundo sabia, todo mundo passava e dizia: ali está um homem que está em oração e jejum. Ali está um discípulo de João Batista, deve estar vestido com roupa de pele de animais, e está em jejum. Mas os discípulos de Jesus, cadê os discípulos de Jesus? Está ali com ele, comendo e bebendo. Entenderam o contexto, irmãos? Sim ou não? Amém. Amém. Os amém vão voltar. Os amém vão voltar em nome de Jesus. Verso 34. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem, enquanto o noivo ainda está com eles? Vamos entender por que Jesus usa essa expressão. O que Jesus está falando? Olha só. Jesus está dizendo: como é que pode, no meio da festa, onde estão os convidados, que foram convidados aqui para o casamento, que foram convidados para a festa, você vai convidar alguém que está ali para a festa, para comer e beber e comemorar? Você vai convidar essa pessoa: vamos jejuar agora? É isso que Jesus está falando. Vamos entender uma coisa: como eram os casamentos naquela época? Os casamentos na época de Jesus duravam 7 dias, irmãos. Eram 7 dias de muita comida e muita bebida. Diga isso em voz alta, diga: 7 dias. Muita comida e muita bebida. Não tem nada a ver. O casamento de hoje, esse casamento de hoje, abre um parênteses aqui, que os convidados chegam para o pastor e dizem assim: pastor, nós queremos fazer uma festa para 50 pessoas e queremos fazer um jantar e distribuir uns salgadinhos. Aí quando eles veem o preço, eles dizem: pastor, nós queremos uma festa agora para 25 pessoas. Isso não acontecia naquela época. Naquela época, toda a família inteira se envolvia na celebração do casamento.
dos noivos. E era uma festa de uma semana, porque os convidados, alguns desses convidados, não é como hoje, né, irmão, que as pessoas sobem, embarcam em um carro ou em um avião e vêm. Naquela época a festa durava 7 dias, porque tinham pessoas que moravam muito longe e vinham de camelo, ou vinham caminhando, ou vinham da forma que pudesse. Então a festa começava e estava aguardando os convidados durante os 7 dias, e todo mundo ia chegando, e cada grupo que ia chegando tinha muita o quê? Comida e bebida. Não podia faltar. Vinho tinha que ser em abundância. Nós vemos isso no primeiro milagre de Jesus. Você vai se surpreender com o que você vai ouvir agora. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho, em João capítulo 2, versos do 1 ao 11. Você sabe quantos litros de água Jesus transformou em vinho? Olha que a festa já vinha ocorrendo. E aí, a mãe de Jesus, Maria, ela interfere na situação porque o vinho se acaba naquele casamento. E Jesus opera o seu primeiro milagre transformando a água em vinho, e ele manda que fossem cheios de água 5 potes, podemos chamar assim, 5 potes, 5 recipientes. E cada recipiente tinha em média 80 a 120 litros. Então, mais ou menos, Jesus produziu naquele dia 600 litros de vinho para aquele casamento. Eu disse 600, irmão. É muito vinho, irmãos. E nem venha com toda aquela religiosidade. É um vinho milagroso. Esse vinho milagroso não tinha álcool. Se não tinha álcool, seria suco de uva. Não seria vinho. Era vinho. E suco de uva se torna vinho porque é fermentado. E houve uma fermentação milagrosa. Era vinho mesmo. E vinho, o vinho mais saboroso que já passou, né, nessa terra. E Jesus assim começa, principia ali os seus sinais. Aquilo ali foi o seu primeiro milagre. Nós podemos ver a abundância de comida, a abundância de vinho, de bebida nos casamentos da época. No verso 34, a pergunta que Jesus fez, né? Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Então, nós entendemos como era a festa de casamento. Imagine esta festa de casamento que você ouviu sobre ela, e Jesus está perguntando, no meio dessa festa tem os convidados, entre os que estão aqui tem os convidados. Alguém vai pedir no meio da festa que esses convidados jejuem? E a resposta vai vir agora. Por que Jesus, ou o que Jesus queria dizer? Porque, irmãos, Jesus era o Emanuel, o Deus conosco. Jesus é o noivo da igreja. Amém. Aquele que nós o aguardamos a sua vinda. Então, uma festa de casamento, ela é repleta de quê? De alegria, de gozo, né? de grande festa. Então Jesus estava dizendo o seguinte, ei, eu sou, é como se Jesus estivesse dizendo, apesar dele não usar o termo, né, noivo, mas Jesus estava falando, olha, eu sou o noivo, e eu com meus discípulos estamos celebrando o casamento. Como é que eu vou pedir para eles jejuarem, se eu já cheguei para a festa? Eu sou a festa, o meu reino é a festa, a minha chegada é a festa. Como é que eu vou pedir para eles jejuarem? Estão me entendendo, irmãos? Como os discípulos de Jesus estavam em sua presença, só havia motivo para alegria. Jesus diz, eu não vou pedir para ele jejuar. Ninguém faria isso numa festa de casamento, por que eu vou fazer aqui na minha festa? Amém? No verso 35, no entanto virão dias, observe, Jesus continua e ele diz, no entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então, naqueles dias, eles vão... Então você perceba que no verso anterior, Jesus não se anuncia, ok? Como noivo. Mas quando chega no verso 35, aí ele brada. Ele diz, eu sou o noivo, não é isso?
Virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então, Jesus está dizendo, olha, eu estou com meus discípulos. É um tempo de festa, é um tempo de celebração, é céu na terra. Eu sou um Deus conosco, eu estou com eles estão comigo. Não vou pedir para eles jejuarem. Mas vai chegar o dia em que eu serei tirado. E que dia foi esse? No dia da sua crucificação. O dia em que ele foi tirado do meio dos seus. Aí ele diz, nesse dia, dando ideia de que no momento em que eu for tirado, os meus discípulos, a partir de aí sim eles irão jejuar. Entenderam, irmãos? Na ausência do noivo, devemos orar e jejuar. E aí nós percebemos que a Bíblia ela dá muita ênfase nisso. Hoje, Jesus, ele está pela fé entre nós, mas não fisicamente. E por isso devemos jejuar. Porque estar na presença de Jesus fisicamente é uma glória superior. Mas sem a presença física dele, nós estamos sujeitos a este mundo ainda. A cair em tentações e a fraquejar na fé. Por isso, orai e vigiar e orar nada mais é do que viver a vida de oração e de jejum, aguardando a volta de Cristo. Porque se o noivo, estando presente, o que acontece? Festa ou jejum? Vamos lá, igreja. Quando o noivo está presente, acontece festa ou jejum? Hoje o noivo está presente no nosso meio, então nós temos que ter festa ou jejum. Ele está presente no nosso meio? Sim. O noivo está aqui? Sim. Você está vendo Jesus aí? Não é pela fé, eu estou falando presencialmente. O noivo está aqui? Não. Vamos orar e jejuar ou vamos fazer festa? Orar e jejuar. Vocês percebem como isso é diferente da religião falsa? Em algumas igrejas, não, Jesus está aqui, vamos fazer festa. E jejum, não, jejum é coisa de 2000 anos atrás. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, o noivo subiu. E aquele que subiu há de descer. Mas se ele estiver ausente, o próprio Jesus está dizendo, quando eu for tirado do meio deles, eles devem jejuar e orar. Pastor, mas nós devemos celebrar a nossa salvação. Celebre a sua salvação em orações e jejuns. E louvor de gratidão a Deus. Tem alguém me entendendo? É assim que se celebra. Não é com danças e bebidas. Quando estivermos celebrando com o Senhor no céu, em sua presença, aí será a festa de casamento. Estaremos com Ele para sempre. Aí você vai poder festejar muito com Ele. Não necessitará mais de jejuns. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu acho que só eu estou com vontade de ir para lá. É só eu? Para estar com Cristo para sempre? Então, verso 36. Neste momento, Jesus conta uma parábola. Primeiro, irmãos, precisamos compreender o que é uma parábola. O que realmente Jesus queria trazer era um ensino à luz daquele assunto. Ao anunciar uma parábola, Jesus queria realmente trazer luz sobre o assunto que ele havia iniciado em resposta àqueles que o estavam indagando. Então, ele fala sobre o jejum, é perguntado sobre o jejum, porque seus discípulos não jejuavam. Ele responde usando a temática do casamento e do noivo, da festa, da celebração. Mas ainda mais, Jesus acrescenta para trazer uma explicação, ele acrescenta uma parábola. E o que são parábolas? Parábolas, você divide aí essas duas palavras, essa palavra em duas, ok? Parabola no nosso português. Por favor, não levem como piada, porque é um grande erro de muitos crentes pegar a Bíblia e usarem como piada. Um dia, na verdade, aqueles que assim o fazem já estão puxando seu próprio tapete. Então, as parábolas eram uma das mais frequentes formas de Jesus ministrar a palavra de Deus. Nós encontramos em Mateus, Marcos e Lucas inúmeras parábolas, muitas, tanto grandes quanto pequenas. Significa o quê? Essa palavra
Pola significa lançar ao lado ou do lado. Então existe uma verdade que eu quero transmitir e eu vou contando uma história aqui do lado. Isso significa parábola. Esse é o significado de parábola. Jesus quer contar, ou qualquer pessoa pode contar uma parábola, né? Então você tem uma verdade que você quer transmitir, mas você vai usar a parábola ou a linguagem de parábolas, que significa lançar do lado da verdade para que a explicação tenha o seu objetivo alcançado, a clareza na mente dos ouvintes. Ok? A parábola é uma narrativa longa ou curta que usa a linguagem figurada, transmitindo um conteúdo moral, sendo por isso comumente confundida com uma fábula. Então muita gente, quando lê as parábolas de Jesus, por não ter a revelação e graça do Espírito Santo, pensam que ali são historinhas, são fábulas. Mas o que Jesus está usando é uma linguagem figurada, figuras de linguagem, para narrar uma história, tornando-a de simples compreensão para aqueles que tiveram seus olhos iluminados pelo Espírito Santo. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus, pastor. Eu agradeço por isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Frequentemente Jesus usava este método para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Em Marcos capítulo 4, verso 12, não precisa abrir, é onde Jesus fala isso. Quando seus discípulos perguntaram a Jesus sobre as parábolas, nós não compreendemos esta parábola, e Jesus começa a explicar-lhes o porquê do uso das parábolas. E a explicação de Jesus, irmãos, é de suma importância para a nossa vida. Porque quando você lê uma parábola e você entende, você pensa que todo mundo que lê entende. Mas quando você lê uma parábola e você entende, isso é um sinal de que você tem o Espírito Santo te revelando aquilo. Porque Jesus disse que aqueles que lendo essas parábolas e não entendem, eles não irão entender para que eles não se arrependam e não sejam salvos. Então é Deus que, de forma punitiva, fecha os olhos dessas pessoas para que eles não entendam a mensagem das parábolas. Mas se você e eu entendemos, é porque o Espírito Santo graciosamente opera essas revelações em nossas vidas. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos ser mais gratos. Nós achamos que qualquer pessoa lá de fora pode abrir a Bíblia e compreendê-la. Isso é um erro, irmãos. Isso é revelação de Deus. Só Deus pode iluminar olhos. Só Deus pode abrir os olhos aos cegos. Só Jesus recebeu o poder para iluminar o caminho daqueles que Ele salva, daqueles que Ele perdoa. Só Jesus tem a capacidade de fazer com que as suas palavras fervam em nosso coração, aleluia. Só Ele. Eu conheço inúmeros filósofos que já leram a Bíblia mais que muito crente. Eu já vi eles falando, eu já os ouvi narrando isso em seus livros, e eles admiram Jesus como um homem de influência filosófica, mas não o reconhecem como Senhor e Salvador. Por quê? Porque não foi lhes dado o poder para ver, não foi lhes dado o ouvido para ouvir. E se foi dado para você, levante suas mãos e agradeça a Deus. Porque você poderia ainda hoje ser cego, como um dia você foi. Então é por isso que Jesus fala por parábolas. E aí quando Jesus começa a falar, explicando a sua parábola, no verso 36, ele usa alguns termos que nós vamos nos deter neles. Jesus diz assim: ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha. O que Jesus quis dizer com isso? Alguém poderia dizer o seguinte, ouvindo as palavras de Jesus, alguém poderia repetir o seguinte: eu gosto muito de uma roupa, e eu quero pegar
o meu vestido novo e eu vou cortar um pedaço porque aquela roupa que eu gosto muito, ela se rasgou. Mas eu vou pegar uma parte do vestido novo, vou cortar e vou remendar naquele velho, para que eu continue usando aquela roupa que eu gosto. Mas ninguém, irmãos, ninguém faz isso, simplesmente porque o tecido novo rasgará por ser mais forte. O tecido novo rasgará o tecido velho. Alguém aqui com certeza, em algum momento, pode ter feito um remendo, uma costurinha aqui, outra ali, numa roupa que você gosta. Eu gosto tanto dessa roupa, ela fica tão bem em mim, certo? Mas ninguém, atenção, ninguém pega tecido novo para remendar tecido velho. Por quê? Porque o tecido novo nunca foi lavado, irmãos. E na lavagem, ele vai rasgar o tecido velho que já está fragilizado pelo uso e pela lavagem. Alguém pode dizer amém? Amém. Então, vamos começar a entender a parábola. Jesus está explicando exatamente isso. E sobre o vinho, no verso 27, Jesus diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Olha só, o vinho na época de Jesus era guardado em odres. O que é um odre? Um odre nada mais é que um saco com uma tampinha amarrado ali pela boca, né? De couro. Você talvez já tenha visto nos filmes as pessoas bebendo assim, ó, num saco de couro. Aquilo ali é um odre. Muita gente pensa que Jesus está se referindo a barris. Não são barris. Odres são bolsas de couro onde o vinho era guardado dentro. Amém? Só, meus irmãos, que com o passar dos tempos, aquela pessoa que ia colocando o vinho ali, o odre, ou melhor, o vinho, ele ia fermentando, né? Porque quando ele fica fechado, ele vai fermentando. É como se ele fosse fervendo ali dentro. Ele vai fermentando e vai se expandindo. E o couro, o que é que o couro faz quando ele é submetido à expansão? Ele estica. O couro vai esticando. Mas o couro, por mais que ele estique, quando ele estiver velho, ele chegou no seu limite. Aí Jesus diz assim: você não pode pegar um vinho novo e colocar num odre velho. Por quê? O vinho vai estourar o odre. Vocês estão me entendendo, irmãos? Perceba a linguagem da época. Louvado seja Deus. Qual o significado espiritual das duas parábolas, dos dois ensinamentos que Jesus transmitiu, né? O que Jesus estava dizendo é que as velhas práticas do judaísmo eram completamente inadequadas para o novo tempo. E que velhas práticas são essas? O judaísmo que era praticado pelos fariseus, o judaísmo que era praticado pela nação como um todo, porque os fariseus eles eram os mais zelosos do judaísmo, né? O judaísmo em si, ele tinha sido reduzido, a religião judaica havia sido reduzida a práticas de dogmas, de preceitos humanos. Muito parecido, e agora você vai entender. O judaísmo tinha se tornado o que hoje nós conhecemos, e isso espero que todos ouçam, e eu nunca tive vergonha de falar do Evangelho da Verdade. Tinha se tornado o que hoje nós conhecemos como catolicismo romano. O catolicismo romano de hoje, ele se dedica ao quê? Para você ser considerado um católico praticante, você tem que conhecer as rezas, que são rezas decoradas. Não tem sinceridade no coração quando você pratica rezas decoradas. Você tem que vestir as roupas daqueles, para ser considerado um líder, você tem que vestir as roupas sacerdotais. Você tem o dia de jejum, você tem o dia de festa, você tem a celebração que é toda decorada. No início fazemos isso, depois fazemos aquilo, depois... Não existe nenhuma liberdade em Cristo. É tudo fachada. É tudo externo. O judaísmo estava nesta medida, com esta forma, quando Jesus veio. E o judaísmo estava repleto de orações regulares, dias regulares, práticas obrigatórias e orações decoradas. E até hoje é assim.
Tudo isto era incompatível com o que Jesus estava trazendo. E o que era que Jesus estava trazendo? O reino de Deus, que apresenta o próprio Jesus entre seu povo. Não há mais lugar para práticas religiosas superficiais, externas, porque Jesus está no meio do seu povo. O Messias chegou. Não tem como você colocar este remendo novo, que é o reino de Deus em Cristo Jesus, no tecido velho do judaísmo. Não tem como você colocar esse vinho novo, que se chama Jesus e o reino de Deus que havia chegado, num odre velho, porque não vai aguentar. Não vai aguentar. Amém. Alguém me entendendo? Viver em Cristo é viver a liberdade que Cristo nos deu e não debaixo desses preceitos físicos. Eu quero que você repita algo comigo, diga bem alto, diga a graça de Deus. A graça de Deus. Espera aí, eu disse bem baixo ou bem alto? Irmãos, olhem para mim, sejam livres. Vocês foram oprimidos por 4 meses, mas vocês podem voltar a ter a mesma fé que tinham antes. Pastor, gritar é fé? Não, irmão, eu não estou dizendo que gritar é fé, mas bradar na celebração, porque Jesus não veio. Ele não está no meio da sua igreja? Ok? Ele não veio para o culto? Vamos celebrá-lo, não é? Então vamos lá, vou dar mais uma chance para vocês. Diga bem alto, a graça de Deus, a graça de Deus não cabe dentro do judaísmo. Diga a graça de Deus, não cabe dentro do judaísmo. Diga mais forte, diga, o cristianismo não cabe dentro do judaísmo. Era isso que Jesus estava falando, irmãos. O tamanho do reino que agora chegou em Cristo, que naquela época estava presente, chegando em Cristo, não cabia mais dentro do judaísmo, daquelas obras mortas, superficiais, de práticas apenas rigorosas, religiosas, superficiais, físicas, que não tinham nenhum valor de piedade diante de Deus. Amém? Em Atos capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, aqueles judeus que estavam reunidos ali, a partir daquele momento abandonaram completamente as práticas do judaísmo e se entregaram apenas a Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Como é bom aprender o que Jesus estava falando, irmãos. E agora vamos trazer como lições para a nossa vida o que aprendemos até agora. Número 1. O jejum é uma prática do crente hoje, que aguarda a vinda do seu Senhor e do seu Salvador. Quando é que o jejum deve parar? Somente quando Jesus voltar. Você tem jejuado, irmão? Você tem jejuado, minha irmã? Não, pastor, não tenho jejuado. Pois você está errado. Você está esquecendo uma prática séria da vida em Cristo. Porque, irmãos, o jejum, ele não faz com que você seja um super crente. O que o jejum faz é que com que você aprenda o caminho do domínio da sua carne, para que assim você esteja mais suscetível à obra do Espírito Santo na sua vida. Explicando, ok? Se você não dominar a sua carne, ela vai dominar o pedaço. E a forma que dominamos a carne é esta: orações, jejum, meditação na palavra, busca por aquilo que o Senhor nos orientou a viver. Amém? Você está jejuando? Se você não está jejuando, você deveria jejuar. Louvado seja Deus. Os fariseus, eles tinham tornado essa prática altamente ou simplesmente religiosa. Acredita-se que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana em público. Você não precisa fazer isso em público. O seu jejum é no seu quarto, em sua casa, em segredo com Deus. E para você que está pensando assim, eu é que não vou fazer isso, porque eu devo ter algum problema de saúde,
porque Deus me entende, porque eu trabalho todo dia e tudo mais. Você precisa entender que este tipo de pensamento é um pensamento de rebeldia. Porque a obediência a Deus se pratica pela fé. Jejum não é uma prática super divertida. O jejum é uma prática espiritual, onde você se subjuga, colocando a sua carne na cruz com Cristo e vivendo a vida em obediência a Deus. Louvado seja Deus! Vamos jejuar? Jejum bíblico, louvado seja Deus. Segundo, nenhum ritual, dogma ou preceito pode substituir o lugar do Cordeiro de Deus em nossos corações. Então, por exemplo, quando nós participamos da ceia, existem pessoas que acreditam que o pão é Jesus. Que o pão é Jesus. Nós não acreditamos nisso, irmãos. Nós fazemos a ceia de forma simbólica, porque acreditamos que somente Cristo é a resposta para todas as perguntas e a salvação para todo aquele que crê. Então nós não depositamos a nossa fé em nada que seja dogmático ou preceito de homens, para que todos entendam o que significa isso. São regras, irmãos. Regras, mais ou menos assim: meu irmão, se você der 3 pulinhos, Deus vai ficar feliz com você e vai te recompensar. Aí você começa a não crer mais somente em Jesus, mas você diz assim: eu creio nos 3 pulinhos e em Jesus. Compreenderam ou não? Amém. Pois é, não tem forma mais simples de explicar algo que é tão importante, porque são 2000 anos aproximadamente que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Ainda tem gente querendo dar os 3 pulinhos. Dogmas e regras e regras e dogmas, substituindo o poder de Jesus. Somente a Ele glória, irmãos. Somente a Ele glória. Diga comigo: salvação só em Jesus. Salvação só em Jesus. Eu vou falar de novo, dando mais uma chance para vocês, né? Só os salvos digam bem alto: salvação só em Jesus. Salvação só em Jesus. E eu acho que tem poucos salvos aqui, viu? Estou na dúvida agora. Diga bem alto: vida só em Jesus. Vida só em Jesus. Palavra que guia a minha vida. Palavra que guia a minha vida. Só de Jesus. Só de Jesus. Obras que agradam a Deus. Obras que agradam a Deus. Só em Jesus. Só em Jesus. Pela fé. Amém? Amém. Não cabe, irmão, Jesus não cabe dentro de preceitos, de dogmas, nem do judaísmo, nem do catolicismo, e não se espante com o que eu vou dizer agora, nem dentro do que se chama movimento evangélico. Tem muita gente, muita igreja que tem substituído Jesus por dogmas e preceitos. Se você não vestir a roupa padronizada da nossa congregação, você não é crente. Se você não cultuar a Deus exatamente como estamos mandando, você não é crente. Se você faltar aquele culto que é obrigado a estar, você está desviado. Então, um monte de preceito, um monte de regras humanas, substituindo o quê? A presença de Jesus, o cristianismo. Então, o cristianismo, ou Jesus Cristo, é como todo o universo. E você querer transformar isso em algo pequeno que você pode guardar dentro de uma caixa, fechar e colocar regras na tampa. Para abrir essa caixa, você tem que fazer 2 jejuns por semana, tem que vestir a roupa de crente, tem que ter uma Bíblia bem grande, você tem que ter 2 horas de oração por dia antes de dormir, 3 horas ao acordar. Você tem que jejuar, que todo mundo saiba que você está jejuando. Aí você pode abrir a caixa e acessar o reino de Deus. Não cabe, irmão, dentro dessa caixa. O reino de Deus é muito maior. Não cabe em lugar nenhum. Mas o Espírito Santo cabe dentro do crente.